Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vocês que já fazem parte do projeto Oráculos Concursos, já estão acostumados aqui com os comentários das questões que eu formulo no nosso canal do YouTube. Mas hoje nós temos uma novidade. Hoje nós temos a primeira aula desse fantástico projeto Oráculos Concursos, projeto inteiramente gratuito aqui no nosso canal do YouTube, para ajudar os amigos e as amigas que também farão o concurso do TJ do Estado de Pernambuco. Porque hoje eu inauguro um bloco de questões das matérias que eu leciono da IBFC. Então, hoje a gente vai estudar Direito Civil, posteriormente Processo Civil, depois Processo Penal e, na sequência, fechamos a semana com Direito Constitucional. Na outra semana, nós vamos fazer vamos tomar a mesma lógica aqui, só que com questões do SEBRASP, para o concurso do TJ do Estado do Ceará. E aí eu viro o ciclo de novo com questões IBFC para o TJ de Pernambuco e assim por diante, tá? Até a semana aí da tua prova. Então, vai sem sombra de dúvida, ser um forte aliado para você que fará o concurso do TJ do Estado de Pernambuco e do TJ do Estado do Ceará. Fique, portanto, conosco. Se você chegou aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever logo no canal, né? Ligar e apertar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos e vamos juntos até a posse. Venha comigo, vamos para a primeira questão. Tá aí a primeira questão que diz o seguinte: assinale a alternativa correta conforme as disposições da Lei Federal 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro sobre a declaração de morte presumida. O primeiro ponto que você tem que observar é que a declaração de morte presumida, ela pode se dar sem decretação de ausência ou com decretação de ausência. Ela se dará com decretação de ausência nas hipóteses em que a lei admite a conversão da sucessão provisória em definitiva. Quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, o juiz pode, em duas situações, decretar a morte presumida. Eu estou falando das duas últimas hipóteses, né? A primeira é quando o ausente já contar com 80 anos de idade e de 5 anos forem suas últimas notícias. E a outra hipótese, onde é possível a decretação da morte presumida, é quando houver passados 10 anos do trânsito em julgado da sentença que decretou a abertura da sucessão provisória. Beleza? Nessas duas hipóteses é possível a decretação da morte presumida com declaração de ausência. Todavia, também se permite a decretação da morte presumida sem declaração de ausência, sem decretação de ausência. E quando é que isso vai ocorrer? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou para aquelas pessoas que desapareceram em campanha ou foram feitas prisioneiras e não retornaram até 2 anos após o término da guerra. À luz desses comentários que eu fiz, vamos agora para as assertivas. Vem comigo. Primeira assertiva: a declaração de morte presumida sempre dependerá de decretação de ausência. Errado, acabei de dizer para vocês que não. Pode ser com ou sem decretação de ausência. B de bola. Pode ser declarada morte presumida pela decretação de ausência, baseada na verificação de ser extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Errado. Aqui é sem, né, decretação de ausência, tá? C de casa. A sentença de declaração de morte presumida não poderá fixar a data provável do falecimento. Ao contrário, tá? O juiz ele deve fixar a data provável do falecimento do indivíduo na própria sentença. E, por fim, D de dado, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra, que é exatamente uma das hipóteses que deixa eu colocar assim, eu comentei, né? Então, primeira questão, assertiva D de dado. Lembrando que na IBFC, para o teu concurso do TJ do Estado de Pernambuco, serão 4 assertivas, A, B, C e D, tá?
Não esqueça disso. Vamos avante. Vamos para a próxima questão. Segunda questão diz o seguinte: de acordo com o Código Civil de 2002, avalie as alternativas abaixo no tocante aos bens principais e os bens acessórios e assinale a incorreta. Item A. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Essa assertiva aqui, pessoal, ela está correta, né? É verdadeira. Então, não é a nossa assertiva, porque ele quer a incorreta, tá? De fato, o bem principal existe de per si, sobre si mesmo. E o acessório é aquele cuja existência depende da existência do bem principal, beleza? Vamos para a assertiva B de bola. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Também uma assertiva verdadeira, não é a nossa. Benfeitorias são obras que são realizadas junto a um determinado bem, com o objetivo de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. E a depender de uma dessas finalidades, a benfeitoria pode ser uma benfeitoria necessária, útil ou voluptuária. Está correta, portanto, a assertiva B de bola. Vamos para a assertiva C de casa. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal e abrangem as pertenças, salvo se o contrário, resultado da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Essa assertiva aqui está errada e, portanto, é a nossa assertiva errada. Por quê? Presta atenção. Um negócio jurídico firmado em relação ao bem principal não abrange as pertenças, salvo disposição expressa no contrato. É o contrário das partes integrantes. As partes integrantes, elas se incorporam à estrutura do bem principal, de modo que o negócio realizado com o bem principal as abrange, salvo disposição expressa em contrário. Então, para você retirar uma parte integrante, tem que ter disposição contratual expressa. Já para você retirar uma pertença do bem principal, não há necessidade, porque ela não se incorpora à estrutura do bem principal, tá? Então, o negócio feito com o bem principal, via de regra, não abrange as pertences, a não ser que haja disposição em contrário. Imagine eu chegar no teu apartamento para adquiri-lo, eu não posso pressupor que os teus móveis venham junto, porque os móveis são pertences. Agora, eu posso gostar tanto dos teus móveis que eu digo para você, bote o preço que eu quero comprar o apartamento de porta fechada, com tudo que tem dentro dele. Aí nós vamos dispor expressamente, em cláusula do contrato, esta aquisição, mas sem ela não é possível, tá? Então, por isso, o erro da assertiva. Vem comigo, assertiva D de dado, são pertenças, os bens que, não constituindo partes integrantes, exatamente, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Essa aqui também está correta, não é a nossa, porque a errada é a assertiva C de casa. Próxima questão, terceira questão, diz o seguinte: considere as disposições do Código Civil sobre o negócio jurídico e assinale a alternativa correta. Pessoal, ele aqui está querendo saber a respeito dos elementos, tá? Elementos de existência e elementos de validade do negócio jurídico. Esses elementos de existência, elementos de validade, que eu abordo aqui no nosso curso teórico, eles são obrigatórios, eles são de previsão obrigatória em todo e qualquer negócio jurídico, tá? Os elementos acidentais é que são postos de forma facultativa, quando as partes desejam modular no tempo a eficácia do negócio jurídico. Mas os elementos de existência são 4: manifestação de vontade, uma pessoa,
um sujeito agente, que é uma pessoa natural ou jurídica, um objeto e a forma. Então, note, a manifestação de vontade é que traz, obviamente, efeitos para o negócio jurídico. O negócio jurídico ele se caracteriza por ser o ato jurídico cujos efeitos demanam da vontade humana. Então, sem manifestação de vontade, não há eficácia, não se produz efeitos no negócio jurídico, né? No negócio jurídico. Agora, o sujeito ou agente é a pessoa natural ou jurídica responsável por esta manifestação de vontade. O objeto é o bem da vida sobre o qual se recai essa manifestação de vontade. E a forma é a maneira através da qual essa manifestação de vontade é exteriorizada. São os 4 elementos de existência. Note, os 4 são de previsão obrigatória. Então, eles são de previsão obrigatória cumulativamente. Não esqueça. Agora, quando você acrescenta a esses elementos de existência algumas qualidades, você tem os chamados elementos de validade do negócio jurídico. A manifestação de vontade precisa haver para o negócio existir. Mas para o negócio ser válido, essa manifestação de vontade tem que ser séria, tem que ser isenta de vícios e de boa-fé. Você está adicionando, note, ao elemento de existência, qualidades, qualificações. Do mesmo jeito, o sujeito ou o agente tem que ser capaz e legitimado para o negócio ser válido. O objeto tem que ser um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, pelo menos determinado. E a forma tem que ser aquela prevista em lei ou pelo menos não vedada, né? A prevista ou não vedada em lei. Beleza? Ótimo. À luz disso, vem aqui para as assertivas. Olha aí a terceira questão. Considere as disposições do Código Civil sobre o negócio jurídico e assinale a alternativa correta. E tem A. A validade do negócio jurídico requer preferencialmente agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Não é preferencialmente, como a gente viu, é cumulativamente. B de bola, não é subsidiariamente, é em conformidade com a letra C de casa, cumulativamente. Note, a validade do negócio jurídico requer cumulativamente agente capaz, e eu acrescento ilegitimado, objeto lícito possível, determinado ou determinável, perfeito, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Assertiva correta, então, meus caros, C de casa, beleza? Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando do vídeo. Deixa aí o teu like, pessoal. Compartilha com teus amigos. Se for possível, deixa o hype aí no vídeo também, né? Nos ajudem muito. São 2 ações de graça. Se inscrever, aliás, 3, né? Se inscreve no canal, deixa teu like e, se possível, hypar. Porque aí você está auxiliando o nosso canal a desenvolver cada vez mais projetos como esse projeto fantástico Oráculo dos Concursos. Então, vamos lá. Não esqueça, você que ainda está meio perdido, para participar inteiramente desse projeto Oráculo dos Concursos, você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube, o que eu acredito que você já fez, e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Se você tem interesse, basta ir na bio do meu Instagram, que professor Nilmar de Aquino, que você vai encontrar o nosso grupo do WhatsApp. Lá eu disponibilizo as questões do projeto. Amanhã, no sábado, vai estar no grupo as questões de processo civil, que eu resolverei no canal na segunda-feira. Então você não pode perder, venha conosco, tá? Então vamos para mais uma questão, questão de número 4, tá aí, ó. Diz a quarta questão. Assinale a alternativa incorreta sobre a invalidade do negócio jurídico, após analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal 10.406 de 2002, que é o Código Civil, né? Ele quer saber, pessoal, a referência ao negócio nulo e anulável. E para isso, veja, o negócio ele é anulável
se for celebrado, por exemplo, por pessoa relativamente incapaz. Se for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o negócio será nulo, não anulado, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, os vícios do consentimento, todos eles, resultam em anulabilidade do negócio jurídico. Quais são os vícios do consentimento? O erro, o dolo, a coação, estado de perigo e a lesão. A fraude contra credores também resulta em anulabilidade do negócio. E, não esqueçam, a simulação resulta em nulidade do negócio jurídico. Nulidade do negócio jurídico. Além disso, se houver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de vício no motivo do negócio, na forma ou em seu objeto, o negócio é nulo, o negócio será nulo. À luz disso, vem aqui comigo e vamos analisar as assertivas. Ele quer a incorreta. O item A diz o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Isso aqui está correto em conformidade com o que eu já lhes expliquei. B de bola, é nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, como ambas as partes, foi ilícito. Eu acabei de dizer para vocês que se houver qualquer tipo de vício no objeto, na forma ou na motivação, no motivo do negócio, ele é nulo. C de casa, é nulo o negócio jurídico quando não revertir a forma prescrita em lei, correto? Observem vocês que, havendo desrespeito à forma expressamente consignada em lei, o negócio é nulo. E, por último, é nulo o negócio jurídico simulado. Inclusive, o que se dissimulou. Essa assertiva aqui é que é errado. Realmente, pessoal, todo negócio simulado é nulo. Mas o negócio dissimulado, ele pode ser válido, se assim for, em sua substância e em sua forma. Não esqueça que o negócio simulado é aquele que é exposto, é exteriorizado, tá? Para esconder o real negócio desejado pela parte. O negócio simulado, ele é sempre nulo, porque ele é feito para enganar terceiras pessoas. Imagine a seguinte situação: um pai deseja doar um bem imóvel para um dos filhos. Para ele se livrar de algumas restrições legais, então ele simula uma compra e venda. Note, essa compra e venda, que de fato não ocorreu, é um negócio simulado e será sempre nula. Agora, a doação, que era um negócio que ele visava esconder e a real intenção que ele tinha, pode ser válida, se assim for em sua substância e em sua forma, tá? Então, cuidado, daí o erro da última assertiva. Vem comigo, vamos avançar mais um pouco, vamos para a quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: de acordo com o previsto no Código Civil Brasileiro, não corre a prescrição. Pessoal, nas minhas aulas aqui de pressão e decadência, eu sempre menciono a quantidade de questões que as bancas fazem em relação a esse tema. Existem 10 hipóteses onde são hipóteses impeditivas ou suspensivas da prescrição. E, portanto, não correrá prescrição quando incidir uma dessas hipóteses, tá? Eu separo lá no curso teórico essas 10 hipóteses em 3 grupos para, didaticamente, você assimilar melhor. Existe o primeiro grupo, que é o grupo que tutela a tranquilidade familiar. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de uma das hipóteses impeditivas ou suspensivas, se você souber a lógica do grupo, você acerta. Então, veja, sempre que o curso do prazo pressional puder causar uma intriga familiar, incide a hipótese impeditiva suspensiva, tá? Então, note primeiro o grupo das hipóteses que tutelam a tranquilidade familiar. O segundo grupo é o grupo das hipóteses que protegem certas pessoas em razão de uma qualidade que elas possuem ou de uma função que elas desempenham, são protegidas por lei. E, por fim,
nós temos o grupo das hipóteses em que não há pretensão ainda a ser exercida. À luz disso, vamos para as assertivas. Vem aqui comigo. Item A. Então, ele diz aqui, não corre prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. É exatamente uma das hipóteses que tutelam a tranquilidade familiar. É a nossa resposta, né? Item A de avião. B de bola diz assim, pendendo a ação de manutenção de posse. Errado. É pendendo a ação de evicção, uma das hipóteses. Contra os ausentes do país em serviço público ou privado, não só de serviço público, serviço privado não. Aqueles que desempenham função pública em favor dos entes federados, né? A União, estados, municípios e Distrito Federal. Apesar do DF não constar no Código Civil, no rol do Código Civil, o STF já deu interpretação conforme para incluí-lo. E, por último, D de dado, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Faltou aqui o adendo, né? Em tempo de guerra, tá? É muito comum as bancas colocarem em tempo de guerra e paz. A qualquer tempo, não. É só restrição, é só em tempo de guerra. Então, realmente, a de avião é a nossa resposta. Vamos para a última questão de hoje, a questão de número 6, que diz o seguinte: considere as disposições do Código Civil e assinale a alternativa correta sobre prescrição e decadência. Item A. A prescrição ocorre em 5 anos quando a lei não lhe haja fixado outro prazo. Assertivo errado. Pessoal, cuidado aqui. Os prazos prescricionais, eles somente são encontrados em 2 artigos do Código Civil. O artigo 205 e o artigo 206 do Código Civil. O artigo 205, ele traz o prazo ordinário, o prazo prescricional ordinário. Esse prazo vai incidir sempre que a hipótese que você esteja analisando não estiver enquadrada em uma das hipóteses especiais lá do artigo 206. O artigo 206, ele traz um rol de hipóteses específicas cujo prazo prescricional ele varia de 1 a 5 anos, tá? Agora, no 205, você encontra esse prazo ordinário, que é um prazo, portanto, subsidiário, e é de 10 anos. 10 anos, não de 5 anos, daí o erro da assertiva, tá? Vem comigo, B de bola, prescreve em 3 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Está totalmente estranha essa redação, né? 3, 2 anos, não. Prescreve, pessoal, está errado. Prescreve, aliás, essa é uma hipótese única, né? Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem, né? Não existe aí esse 3, 2 anos, eu sinceramente acho que foi um erro da banca, mas está errado de qualquer jeito, né? C de casa, prescreve em 1 ano a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, está errado. A pretensão aqui prescreve em 3 anos, então você já observou que para você acertar uma questão dessa, que existe conhecimento sobre prazos especiais, como eu sempre costumo dizer para meus alunos, só existe uma maneira 100% segura, é você tomar conhecimento de todos os prazos, assim como eu sei. Se você desconhecer alguma hipótese, sempre vai ter a possibilidade de vir uma questão e você errar. Porém, há hipóteses mais comuns, né? Por exemplo, essa de 2 anos, que é uma hipótese única, cai demais, pela pretensão para prestação de alimentos. A hipótese de 5 anos, que são 3, prescreve em 5 anos a pretensão de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, a pretensão dos honorários, né, dos profissionais liberais e o ônus da sucumbência. Todos eles prescrevem em 5 anos, tá? Também incide bastante o prazo prescricional de 3 anos para algumas pretensões importantes, como, por exemplo, a mais importante delas, a reparação civil. Prazo prescricional
de 3 anos, junto com a dos aluguéis, né? Beleza? Vem comigo, último D de dado, prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos, assertiva correta. Aliás, quando você for estudar essa hipótese de prescrição de 1 ano, você vai observar, são várias hipóteses, mas hoje apenas 2 são aplicáveis, as outras estão praticamente em desuso, né? Essa aqui é uma, prescreve em 1 ano a pretensão dos alimentos, né? Para que a pretensão tanto da estadia quanto dos alimentos para consumo no próprio local, mas perceba que até esta pretensão, hoje, para a hospedagem é mais difícil, porque você paga tudo praticamente adiantado no cartão de crédito, né? Antigamente não, você ia lá no balcão e negociava com a pessoa esse pagamento. Hoje é mais difícil incidir. E a outra, pessoal, também de um ano que é importante, é a pretensão do segurado em face do segurador e vice-versa para o seguro privado, aquele que você faz, por exemplo, para proteger o seu carro, né? O seu veículo, tá? Diferente do DPVAT, seguro obrigatório, cujo prazo discricional é de 3 anos. Então, esses prazos são importantes porque realmente o examinador pergunta e muito. E com isso, pessoal, a gente chega ao fim do nosso vídeo com as 6 questões, mas reitero aqui a necessidade de você observar cada vez mais as questões que são mais cobradas pelo IBFC. Então, dentro dessa lógica, eu desenvolvi esse projeto Horário dos Concursos através de um estudo preliminar sobre os temas que mais caem em cada disciplina. Inclusive, deixei já no nosso canal e eu vou deixar aqui, em algum lugar da tela, você vai encontrar o vídeo fazendo referência a esse estudo para que você acompanhe, tá? Nas 4 disciplinas iniciais. Inclusive, a galera gostou tanto, tem tanta gente interessada que eu também vou lançar para penal e administrativo nos próximos dias. No mais, gratidão a todos que chegaram até aqui. Se você não deixou seu like, deixa seu like, senão não passa no concurso do TJ de Pernambuco. Forte abraço, meus caros. Vamos juntos. Até a posse.